Já faz algum tempo que eu gravei um vídeo sobre características principais de um texto. Então, o que é um texto e como ele se estrutura, se organiza. Como definir o que é um texto ou o que não é um texto. Eu quero continuar esse assunto neste vídeo aqui, depois de tanto tempo sem gravar um vídeo sobre esse assunto. Vamos retomar esse tema que é tão importante, que é tão caro para mim e para este canal, que fala justamente sobre letras e livros. Então, se você gosta desse tema, fique comigo e vamos nessa! E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bruno Garrido Letras e Livros. Se você gosta do nosso trabalho, então você já deixa uma curtida aqui no vídeo, você compartilhe com seus amigos, seus familiares, deixe um comentário com a sua opinião e, claro, se inscreva no nosso canal. Então, vamos à aula! E agora nós vamos para o modo texto, onde a gente vai poder fazer a nossa discussão a respeito das relações entre textos, que é um tema que eu gostaria bastante de tratar aqui, que é nada mais nada menos que a intertextualidade, ou seja, os diálogos entre textos, que é uma característica importantíssima em qualquer estudo, qualquer teoria de texto, em qualquer abordagem. Até porque é algo que acontece naturalmente de várias formas possíveis entre textos, tanto verbais quanto não verbais. O meu foco aqui vai ser os textos verbais, mas acho que isso vai ajudar vocês a ter um conceito bem claro do que, como funcionam essas relações. E é importante dizer que o conteúdo desta aula está baseado nesses dois livros aqui já bastante citados, que são Para Entender o Texto, Leitura e Redação e Lições de Texto, Leitura e Redação, ambos dos professores Platão e Fiorin. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esses livros, tem vídeo aqui no canal para vocês tomarem contato com elas, e mais o vídeo anterior, onde eu introdutório, afinal, o que é um texto, onde eu inicio essa conversa a respeito das características dos textos. Todo texto possui uma existência tanto espaço-temporal quanto sócio-histórica, ou seja, todo texto, isso se aplica a toda e qualquer criação humana, está situado em um tempo, um espaço, em uma sociedade e em um momento histórico. Então, nós podemos dizer que o texto ele tem uma existência material, então ele é um produto cultural, intelectual, mas ele também está situado em um tempo, uma sociedade, em um lugar na história. E por conta disso, é normal que textos produzidos ao longo da história, de diferentes tipos, naturezas, estabeleçam pontos de contato entre si, ou seja, um texto menciona outro, faz alusão a outro, ou inclusive um texto pode ser uma paródia, uma crítica a outro, ou mesmo uma contestação. Enfim, essas relações entre textos são muito antigas, são extremamente comuns, naturais. Os frutos desses vários diálogos são bem diversos. A gente vai mostrar um pouco desses exemplos aqui nesta aula. Exemplos bem pontuais, mas que são bastante ilustrativos. E é importante dizer já nessa toada que os textos trazem marcas da sociedade e da época em que eles foram escritos. Então, o texto do século XVII traz características daquela época, das pessoas que viveram naquele tempo. E essas características podem ser ressignificadas, relidas, escrutinadas de acordo com o momento histórico em que isso é feito. Então, esse mesmo texto do século XVII, como, por exemplo, um texto de Gregório de Matos ou do Padre Antônio Vieira, que são do Barroco, então que são desta época, tem um significado próprio naquele tempo e naquele espaço. Mas a partir de leituras posteriores, feitas em épocas posteriores, seja no século XIX, século XX, hoje mesmo, em pleno século XXI, novos significados são criados a partir das novas leituras que podem ser feitas, justamente porque as pessoas são diferentes, os valores, as características sociais são diferentes. E isso, claro, gera novas leituras. E novos textos também vão sendo produzidos a partir
dessas conexões que são realizadas entre o texto de outrora e essas interpretações de agora, ou de outros textos, sejam eles posteriores ou mesmo da mesma época, assim, são ligações que vão sendo criadas a partir desse diálogo entre o texto de uma época e a época em que ele é relido, retrabalhado, reinterpretado. Então, esse é uma característica muito importante e interessante desse fenômeno chamado intertextualidade. E a gente vai se aprofundando ao longo desta aula. Aqui nós temos já um exemplo concreto. Pegamos 3 estrofes de poemas do ponto de vista assim, estrutural, até mesmo poético, são muito parecidos e essa semelhança não é à toa. É a primeira estrofe do poema Canção do Exílio. A segunda estrofe também faz parte do hino nacional brasileiro. E o terceiro é de um outro poema chamado Canção do Exílio, mas escrito por Murilo Mendes, um poeta já do século XX. E assim, eles são organizados cronologicamente, do mais antigo, que é a Canção do Exílio, até o mais recente, que é a Canção do Exílio de Murilo Mendes. Então, Gonçalves Dias I, hino nacional segundo, Murilo Mendes terceiro. Isso vai ajudar a entender como se funciona esse diálogo entre textos aparentemente iguais, mas que trazem várias diferenças. Feita essa leitura, o que nós podemos constatar? Que no primeiro texto, que é um poema, um clássico do romantismo e do próprio Gonçalves Dias, da poética daquela época, daquele movimento romântico, uma das características desse tipo de texto é a valorização do nacional, dos recursos, das características, de tudo aquilo que está ligado ao Brasil, à cultura brasileira, à história brasileira, ao povo brasileiro. E esse poema buscou valorizar os atributos que eram típicos do Brasil como uma forma de realçar os sentimentos de amor e saudades da pátria. Então é aquele tom ufanista assim, de amor intenso, ou até mesmo exagerado, da pátria. E isso é feito a partir de certas comparações entre o Brasil e outras terras, como nosso céu tem mais estrelas que os dos outros, nossas várzeas têm mais flores que as dos outros, nossos bosques têm mais vida que os dos outros, nossa vida tem mais amores que os outros. Então é essa valorização intensa, apaixonada do que é propriamente nacional em comparação com outros países. É algo bem próprio do romantismo que você pode estudar mais profundamente nos livros, tanto no próprio texto original, como na historiografia e nas críticas literárias, que tratam justamente desse período, desse movimento literário. Posteriormente, nós temos o hino nacional brasileiro, em que a gente pode ver uma forte conexão com o poema de Gonçalves Dias, até mesmo em alguns versos. E o objetivo dele é justamente reforçar esse aspecto ufanista de valorização da pátria, de demonstração de amor, o quanto o que é o Brasil e aquilo que vem do Brasil é importante, tem que ser valorizado. 2 dos versos da poesia de Gonçalves Dias, inclusive, foram usados. Então, essa relação não é à toa. Eles foram usados. Versos da poesia de Gonçalves Dias, da Canção de Exílio original, foram usados no hino nacional brasileiro, que é nossos bosques têm mais vida e nossa vida no teus reis mais amores. Aqui, no caso, houve uma adaptação, mas o sentido é o mesmo. E outro verso, mesmo diferente, tem a mesma estrutura e trata da mesma temática. Os teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Você, com ajuste, você vê que tem muito da Canção do Exílio, mas não apenas uma relação estrutural, mas também uma relação temática de valorização da pátria. E realmente o hino nacional tem esse propósito. E acho que pelo próprio gênero textual ao qual estamos nos referindo, faz todo o sentido de ser algo que é para valorizar, que é para criar esse apelo emotivo e passional com a pátria, uma relação de conexão, uma relação de amor, uma relação de defesa daquilo que realmente pertence como identidade nacional, das características, dos elementos, do próprio povo, da própria história, enfim, do Brasil colocado em um patamar elevadíssimo.
Esses dois textos, apesar de diferenças, eles conversam muito bem entre si e eles têm uma mesma direção. Um poema e outro é uma música, uma canção. Só que isso vai se dar de outra forma no terceiro poema. Ele, apesar de ter o mesmo título da canção, é uma canção do exílio também, mas não é bem um hino, um louvor ou um texto voltado a defender, a valorizar o Brasil, o que é típico do Brasil, o que é próprio do Brasil, mas é exatamente o contrário. O texto do Murilo Mendes, né, na verdade, ele é uma paródia. Então ele não foi feito para seguir a mesma toada dos textos anteriores, mas ao contrário, ele é crítico. Ou mesmo ele coloca em ridículo esse ufanismo demonstrado tanto por Gonçalves Dias quanto pelo Nacional. Isso fica muito evidente nos versos, como por exemplo, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Então esse nacionalismo inflamado é tratado de forma ridícula. E você também pode notar uma incoerência entre a postura patriótica mostrada nos textos anteriores, porque do que vale você ter flores bonitas, frutas gostosas, mas para você ter acesso a tudo isso, você precisa pagar muito dinheiro. Então, é uma valorização daquilo que não se pode ter acesso. Então, é algo que não faz sentido, não tem cabimento. E aí leva a gente a pensar, afinal de contas, até que ponto se a valorização nacional é de fato sincera, honesta. São pontos a serem avaliados numa interpretação de texto. E esse poema ajuda a criar essas relações, essas possibilidades. É por se tratar justamente de uma paródia, uma contraposição ao ufanismo tanto de Gonçalves Dias quanto do hino nacional. Então você vê, esse é um ponto interessante como a intertextualidade funciona. São textos que acabam se interconectando, se dialogando, ora de uma forma convergente, ora de uma forma divergente. E produzem, com consequência, outros textos e outros sentidos, apesar de terem pontos de contato. As conexões criadas entre esses textos não apenas evocam os próprios textos na íntegra ou elementos desses textos, mas eles provocam releituras, ressignificações ou mesmo recriações. Então, como é o caso do poema do Murilo Mendes, é um novo poema baseado em poemas anteriores, mas ele é completamente diferente e com uma temática, uma linha diferente, apesar dele se basear nesses outros textos. E dessa forma, os textos que circulam pelo mundo se retroalimentam e se renovam. Esse é outro ponto interessante da intertextualidade, que é a renovação constante de textos que já existem, mas que são não apenas relidos e reinterpretados, mas também são reconfigurados, recriados, reelaborados, ou mesmo novos textos são produzidos a partir dessas novas leituras, desses novos entendimentos. E dessa forma, o conhecimento de mundo do leitor se expande de uma forma assim incrível, inimaginável. E claro, seu repertório de leitura também vai se ampliando, você vai conseguindo perceber esses pontos de contato, essas conexões entre esses vários textos e claro, você vai poder explorar muito mais o que esse texto tem a oferecer. Então, quando você tem esse contato entre essas várias origens dos diferentes textos, você vai percebendo essas características. Então, se você já conhece a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, vai ficar muito mais fácil e mais proveitosa a sua leitura do texto do Murilo Mendes, porque há esse diálogo entre ambos, ainda que o texto do Murilo Mendes seja uma paródia. Mas entendendo aquilo que está por trás, assim, esses textos que vieram antes, ajuda e muito o entendimento de textos futuros. E você consegue perceber essas interconexões. Algo, se você não tem esse contato prévio, fica muito mais difícil. Principalmente textos que acabam evocando, que aludindo, mencionando textos mais antigos ou textos mais de circulação mais restrita ou que são até mesmo textos de outros idiomas, escritos em outras línguas, de outras áreas do conhecimento. Isso acontece, principalmente em obras em que você percebe que o autor pode evocar temas filosóficos, da psicologia,
da medicina, das áreas das ciências sociais, enfim. Isso, se você tem essa experiência prévia, vai ajudar muito a entender um texto como esse. Caso você não tenha, já fica mais complicado. E é importante destacar que essas relações entre textos, relações entre esses textos com a história também são importantíssimos, porque cada texto deixa rastros não apenas de quem o escreveu, mas do contexto em que ele surgiu, ou quando ele foi produzido, a sociedade de onde ele se originou e o momento histórico que isso ocorreu. Um texto como o de Machado de Assis, que foi escrito no século XIX, no Rio de Janeiro daquela época. Então isso ele traz essas marcas daquele tempo, daquele lugar. Mesmo que a gente faça uma leitura hoje em dia, a gente tenha nossos, assim, pela nossa vivência, a gente possa ter leituras próprias, e isso nós podemos nos valer dessa base para criar outros textos, não há como evitar de perceber os pontos próprios, característicos da época em que um texto como, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas traz em relação à sociedade daquele tempo, do final do século XIX, início do século XX. Quando a gente lê um texto muito distante da nossa realidade, é natural que a gente tenha um estranhamento. Claro, você lê um texto talvez um texto filosófico do Aristóteles, vai evocar elementos que estão muito distantes, apesar de todo o valor que ele tem, mas ele vai evocar elementos de uma sociedade muito distante da que temos hoje, de uma outra sociedade muito distante no tempo e espaço, nessa relação tempo e espaço. E a leitura desse texto pode se tornar difícil em razão da falta de conhecimento desses elementos daquela época, daquele tempo, daquele lugar, daquela sociedade em que Aristóteles viveu. Isso em qualquer texto, como o já citado Gregório de Matos, que é século XVII, Machado de Assis, ou qualquer outro texto de uma época já bem mais afastada. Então há esse estranhamento. Então, assim, como compensar isso? Né? Tendo acesso a cada vez mais textos, para a gente conseguir preencher essas lacunas, a gente conseguir evitar que a falta de conhecimento de um determinado elemento, de uma determinada época, de uma determinada sociedade, impeçam a gente de tirar o máximo proveito daquela leitura. Então, esse é um grande desafio que temos até hoje, de buscar sempre mais informações sobre como aproveitar melhor um texto antigo, ou nem tão antigo, mas que é de uma outra época, de uma outra sociedade, até mesmo de um outro país. Como a gente pode aproveitar essa leitura da melhor forma possível se ela é tão distante da nossa realidade? Então cabe a nós buscar essas informações para a gente poder tirar esse proveito da melhor forma. Agora nós vamos trabalhar com mais um exemplo prático, mas dessa vez eu quis trazer um quadrinho, uma história em quadrinhos, e particularmente é muito legal trabalhar com quadrinhos, principalmente quadrinhos com a qualidade do Tintin. E Tintin é esse personagem que tão famoso, tão querido por muitos, principalmente assim, quem viveu a minha época, o pessoal que é mais antigo. Não sei hoje em dia como está a fama dele, mas ele é um personagem importantíssimo. Ele é um personagem belga, foi criado por Hergé, e ele foi criado lá pela década de 20, se eu não estiver enganado, e foi editado até a até 1983, foi o ano da morte do cartunista. E teve séries animadas, enfim. E eu trouxe esse livro justamente pela temática. Esse é um quadrinho que gerou muita discussão, tanto na época como depois, ao longo do tempo. E vocês vão saber por quê. Então, acho que vocês já podem imaginar por que essa obra foi tão cercada de discussões. Em contexto geral, ela foi editada pela primeira vez em 1931 pela editora Casterman, que é a editora original belga das histórias do Tintin. Aqui no Brasil, quem
publica é a Companhia das Letras, mas a edição que vai ser analisada é uma reedição já retrabalhada, redesenhada e colorida, que foi publicada em 1946. Então vamos à análise de Tintin ou Tantan ou Congo ou Tintin no Congo. Foi em algumas versões foi traduzido como Tintin na África. Então, o que era a história, mais ou menos? Essa história foi criada como uma espécie de propaganda, assim, porque era o objetivo era atrair jovens belgas para trabalhar no Congo belga, que hoje a gente chama de República Democrática do Congo. Então, aquele país chamado Congo, aquele território chamado Congo belga era uma colônia belga. Nos anos 60, anos 70, foi chamado de Zaire e atualmente República Democrática do Congo. E era uma terra assim, precisava de muita coisa. E assim, procurava-se contratar todo tipo de profissionais, motorista, engenheiro, professor, enfim, porque eram profissões importantes, mas que estavam em falta naquele lugar. E a história do Hergé servia como uma espécie de chamariz para que esses jovens se interessassem em buscar uma nova oportunidade nesta colônia. E tanto Tintin quanto o seu cachorro Milou, seu mascote inseparável, acabaram sendo como embaixadores e divulgadores do Congo belga para os belgas. Né? Justamente eles atrair essas pessoas, esses jovens, para essas novas oportunidades. Então, esse caráter de propaganda ele ficou bem característico. Só que, em meio às histórias, ele ficou cercado de muitos problemas, inclusive o de promover tanto o colonialismo ou mesmo o racismo, por causa da forma como os habitantes, os congoleses, foram retratados na época, na história. Assim, o desenho que foi feito deles gerou muita discussão, principalmente a edição original. A edição redesenhada, que é a que é reeditada até hoje, ela foi toda redesenhada, recolorida, mas muita coisa foi mudada, mas as polêmicas não foram completamente resolvidas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa análise. Esse aqui é um recorte de uma cena do quadrinho. O que aconteceu nesse contexto? Houve um acidente, um descarrilamento do trem, e os habitantes estavam todos assim, sem saber o que fazer. E o Tintin, que estava por lá, ele se colocou como alguém que se propõe a resolver. Ele, na verdade, ele foi o responsável pelo acidente, mas ele também se dispõe a resolver o problema. E o que ele faz? Ele já assume uma posição de liderança. Então ele já vai chamando, vamos fazer isso aqui, vamos resolver, vamos consertar. Então ele já assume uma postura de líder para poder colocar o trem nos trilhos, a máquina nos trilhos. Mas o que acontece? Os habitantes, os congoleses, assim, você pode ver que eles são retratados de uma forma bem exótica, vamos dizer assim. E é um contraste até com a própria aparência do próprio Tintin. Eu vou falar um pouco sobre isso depois, ao longo do vídeo. E eles parecem que não estão com muita disposição para resolver o problema. Claro, eles têm razão em reclamar, porque na verdade que o Tintin causou um acidente e provocou uma grande confusão. Só que na hora de resolver, eles não se mostraram muito dispostos a resolver. Eles, na verdade, ou eles ficavam com medo, ou ficavam querendo ou ficavam revoltados, não se propunham a buscar uma solução, ou ficavam com preguiça. Então, isso é uma coisa bem curiosa, no mínimo, para assim, a reação dos habitantes em relação face a um problema. Então, você vê um contraste entre um lado e outro. Então, o Tintin, que é o estrangeiro, e os congoleses, que são os nativos. Você vê um Tintin inteligente, esperto, corajoso, bem vestido, refinado, e do outro lado você vê os congoleses, humildes, simplórios, preguiçosos, ignorantes, primitivos, um tanto medrosos. Isso sem contar a aparência, né? E a forma como eles são desenhados, assim,
não só no quadrinho do Tintin, mas em várias outras obras, é motivo de muita crítica, justamente porque é considerado uma forma jocosa de retratar o negro daquela forma, com os lábios muito evidentes, ou que faz alusão ao chamado blackface, que é aquele comportamento muito praticado nos Estados Unidos, se tornou muito conhecido de atores brancos se pintarem como negros para poder fazer filmes, fazer peças de teatro, que é algo repudiado nos dias de hoje, enfim. Então tem todo esse contexto. Então você pode ver então um contraste entre a figura do europeu, Tintin, e a figura do nativo congolês. Como tem uma valorização positiva, que é alguém inteligente, com iniciativa e também bem vestido, bem refinado, e outro que é tratado de forma simplória, ignorante, primitivo, enfim. Depois eu vou tratar a respeito do último quadrinho, que é esse daqui. É o último quadrinho da história, depois que o Tintin e o Milo já resolveram a história e vão embora. O que acontece? Você vê que eles passam a ser tratados como se fossem deuses. Inclusive, eles têm até uma estátua. Você pode ver aqui no canto superior esquerdo que eles viraram como se fosse objeto de culto. Mas não é só isso. Você vê que as aldeias são tratadas de uma forma extremamente simples, os aldeias são tratados de uma forma extremamente simplória, mas vocês veem que alguns elementos da cultura moderna, assim, da cultura europeia, estão presentes, como uma máquina fotográfica, aí uma nativa utilizando roupas europeias, uma das moradas, uma placa café, enfim, você vê traços da cultura do estrangeiro permeando aquele povo, aquele cotidiano. Então você vê que também um contraste entre o primitivo e o que seria civilizado, vamos dizer assim, entre o que é próprio do africano com o europeu. Então esse contraste fica muito evidente. É essa chamada intersecção entre a cultura local e estrangeira. E é uma forma de evidenciar o quanto esse contato do europeu com o nativo provoca mudanças não só culturais, mas linguísticas, religiosas, inclusive, assim, em todos os aspectos da vida desse povo. Há quem ache isso positivo, há quem ache isso negativo, eu não vou entrar nesse mérito, mas é algo que não há como não ser constatado, evidenciado. Isso é um traço inequívoco dessa obra. Mas assim, o contraste também de como o europeu, como o Tintin, ele tem uma valoração positiva, a ponto até de ser reverenciado como uma divindade, e por outro lado você vê os aldeões, os congoleses, os nativos, tratando assim, com comportamentos completamente simplórios, retratados como um povo bastante primitivo, mas que ao mesmo aos poucos vai incorporando atos de uma cultura que não é a sua. Isso também há quem considere isso algo bastante negativo por justamente valorizar o colonialismo em detrimento do que é próprio dos povos originários, vamos dizer assim. Aqui eu trago um comentário a respeito de que sobre essa obra em específico, o Hergé admitiu que a obra, o seu quadrinho, o Tantan ao Congo, acabou reforçando estereótipos, preconceitos em relação ao povo do antigo Congo Belga, hoje República Democrática do Congo, mas que isso era algo próprio do seu tempo, esse retrato de uma África selvagem e atrasada que hoje nos choca. Naquela época já provocou polêmica, mas hoje em dia a polêmica seria ainda maior.
Isso pode chocar os mais jovens, mas não se surpreender aqueles que estão mais familiarizados com itens culturais de épocas passadas. E essas visões estereotipadas, idealizadas daquilo que não se conhece ou pouco se conhece, também são comuns, tanto hoje como hoje, tanto naquela época como hoje também, em qualquer sociedade humana. Então esses preconceitos também acontecem. A gente pode rechaçar, rejeitar esses estereótipos, mas eles acontecem, isso faz parte da nossa natureza humana. Hoje, uma obra como a de Hergé seria repudiada por diversos grupos sociais, inclusive esses são mais sensíveis às chamadas pautas identitárias. E para esses grupos, Tantan Congo seria taxativamente definido como racista e não seria nada absurdo pensar isso, que deveria ser proibida, já que esses valores incutidos não seriam mais compatíveis com os valores de hoje. Não duvido, não sei se isso aconteceu, não cheguei a pesquisar sobre isso, que haja quem queira que esse tipo de obra seja censurada. Mas, assim, sem entrar no mérito desse debate, assim, se quem está certo, quem está errado, não, o objetivo não é esse, mas mostrar justamente esses diálogos entre textos, entre épocas, entre culturas. Então, assim, como uma obra daquela época de 1946 ganhou novas interpretações e novas relações de sentido. Naquela época ela tinha um, um entendimento e hoje o entendimento a respeito dessa obra é muito diferente. Por quê? Porque os valores mudaram, as pessoas mudaram, a sociedade mudou. Então não há como você esperar que uma obra seja lida da mesma forma em uma época, há quase 80 anos atrás, e hoje. Isso não vai acontecer justamente por conta dessas mudanças sociais e também porque as pessoas são diferentes, os repertórios são diferentes. Então não há como a gente esperar que haja uma correspondência total entre uma coisa e outra. Então essas diferenças são esperadas. E aí vamos ver como isso vai se dar no futuro, como vão se dar esses diálogos entre textos de épocas, culturas tão diferentes. Então achei interessante trazer esse exemplo justamente pelo seu caráter assim, bem marcante, assim, a polêmica, inclusive. Este exemplo ele serviu para mostrar as conexões de uma obra artística, tal como uma história em quadrinhos, estabelece não apenas com a época em que foi produzida, mas também com o tempo em que é lida e compreendida. Logo, Tantan Congo, o Tintin no Congo, é justamente fruto de sua época, em que a Bélgica era um país colonizador e o Congo uma colônia. E ela deve ser lida dessa forma, com os olhos daquela época, sempre levando em conta o contexto histórico social então vigente. Então a gente tem que considerar a época em que ela foi lida. A gente vai, assim, quem lê hoje vai ter sua interpretação conforme o seu repertório, a sua cultura, os seus valores. Mas a gente não pode desconsiderar a época que ele foi criado e que aqui, naquele momento esse tipo de obra tem uma outra interpretação, uma outra visão. Se a gente tomar esse cuidado, as nossas leituras vão ser interpretações mais amplas e acuradas. E é justamente para isso que nós criamos vídeos como esse, para ajudar você a entender, a ler e entender melhor os textos em circulação na sociedade. E espero que um vídeo como esse também sirva de motivação para você buscar sempre novos textos, sejam textos literários, jornalísticos, enfim, ou mesmo quadrinhos, como o do Tintin, que particularmente eu recomendo bastante. E espero que esse vídeo tenha sido útil e muito valioso para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre intertextualidade. Eu procurei trazer não só teoria, mas uma parte prática, trazendo exemplos concretos para a gente poder discutir e, claro, exemplos que eu considero relevantes. E, particularmente, trabalhar com histórias em quadrinhos, mas também com poesias é algo particularmente muito bom, muito interessante. Eu recomendo você que está pretende ser professor, que gosta da docência, o que já é professor e está assistindo nosso canal, também tome gosto por esse tipo de atividade. Com certeza, seus alunos vão se interessar bastante pela língua portuguesa e também pelas próprias linguagens da poesia e dos quadrinhos. Então, acho que esse vídeo procurou também dar essa motivação para vocês, essa inspiração de que como é interessante a gente promover esses diálogos entre textos tão diferentes de épocas, sociedades, culturas
tão diferentes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou e gosta do nosso trabalho, então você já deixa uma curtida aqui pra gente, para o nosso vídeo ganhar engajamento e poder chegar a outras pessoas. Também deixe seus comentários, se você tem críticas, sugestões, elogios, então fique à vontade para deixar seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você gosta, seus amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim. E claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que isso vai também ajudar você a receber avisos quando um vídeo novo estiver no ar. E espero ver você de novo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!